Seja muito bem-vindo ao módulo 7 do treinamento de White Belt. Nesse módulo, quais são os itens que serão detalhados? Primeiro, o que é o medir? Quais são as principais entregas e a finalidade dele também? Vamos ver algumas ferramentas estratégicas para a fase medir. E no final, tem o projeto prático com a fase medir concluída. Ou seja, nós vamos ver teoria, ferramentas e no final tem o projeto para consolidar o conhecimento obtido. E assim para todas as outras fases do DMAIC e desse treinamento White Belt. Vamos ver agora a fase medir. O medir é uma fase que ele tem algumas características importantes. Primeiro, eu tenho que ter certeza que meu instrumento de medição é válido, eu tenho que saber qual é o período que eu vou coletar e eu tenho que também saber como se comporta o que eu estou querendo melhorar. Ou seja, você vai lá, pega os dados que você vai coletar, determina o período antes, né? Depois desses dados, dá uma olhada no comportamento dele, vê como é que ele se comporta ao longo do tempo. E essa é uma fase onde você escuta muita também, como é que eu vou traduzir isso para vocês? Isso é importante eu falar para vocês. lembrei, desaforo, né? Então vamos pegar a brincadeira que eu fiz lá com vocês do peso. Não, isso é sério. Eu pisei na... Aliás, eu estou em regime de novo. Então quem me conhece já um pouco vai falar assim, pô, esse cara vive de regime. Melhoria contínua, né? Minha esposa falou que eu tenho que reduzir o peso. E ela que está me orientando, é nutricionista. Aí você vai lá na balança. Como é que você define a balança que você vai pesar? Primeiro, é a balança que te der o menor peso, não é assim? Ou maior, né? Mas enfim, eu vou lá na balança e piso na balança. Aí você vê o ponteirinho fazendo assim da balança, né? Uá! 105 quilos. Aí você fala assim, caiu a casa, né? Tem que fazer alguma coisa. E foi o meu caso mesmo. O meu não caiu a casa não, mas eu falei um belo de um palavrão, né? E estou fazendo esse trabalho. Então, eu escolhi, brincadeiras à parte, eu escolhi a balança, que é perto de casa numa farmácia, já fui lá, vi quantas arrobas deram e está marcado. E já tem assim, eu tenho que sair de 100 quilos para 77. Marcelo, 77? Minha esposa que falou. Era o peso que eu tinha quando solteiro, então não discute não. 100 para 77. Estou indo na mesma balança, perguntei lá 10 vezes para o farmacêutico, esse negócio está certo? Porque eu não acreditei no peso. Está certo. Então ela está ferida, eu vi o selinho lá. Ok, medir feito, bonitinho. O que mais que nós temos que fazer? Vamos ver a evolução, né? Como é que anda o medir, quais são as ferramentas, como é que anda o nosso projeto prático. Vamos dar uma olhada nisso. Vamos ver agora as ferramentas que eu posso usar no medir. Nós temos várias ferramentas. Um exemplo é um mapa do processo, que ele é rico em detalhar o que está acontecendo e o que entra e o que sai. Essa característica é primordial em melhoria contínua. Normalmente, o que entra num processo, nós chamamos de X. E o que sai é o Y. Então vamos lá. Pegar o meu exemplo fatídico. O que entra? Chocolate, pizza, putz, comi uma pizza, que dia que foi? Domingo, comi pizza, sorvete. Eu estava comentando aqui com um amigo meu, Gustavo, aqui, que eu comprei 2 litros de sorvete e foi embora. Eu e meu filho acabamos com ele. Mas enfim, entra sorvete, entra bolo, entra sanduíche, entra tudo no Marcelo. E o Y no Marcelo é o peso, ou seja, meu peso sofre com essas entradas. Então, de novo, X, sorvete, bacon, não sei o quê, Y, peso. É essa a visão que vocês têm que ter. O que nós vamos fazer agora? Vamos discutir, antes de entrar no detalhe das ferramentas, vamos discutir tempo. Essa fase de medir também uns 2, 3 dias para projeto White Belt. Então, é medir, é saber o que eu vou medir, que é o Y que você está querendo melhorar, ver como é que está o instrumento de medição, se está ferido, se está bonitinho, define o tempo, período de tempo que você vai coletar e ver como é que ele se comporta, né, esse Y,
ao longo do tempo. Tudo bem? Pois bem, vamos olhar as ferramentas. Primeira ferramenta que nós vamos discutir é o mapa do processo. Então não se assuste não, é simples, né? Ele olha, na realidade, é um mapeamento visual, ele mostra os processos, seja eles quais forem, o que entra e o que sai de cada processo. É assim que funciona. Então, para exemplificar, vamos ver essa tela. Então vamos agora olhar o projeto prático que a gente está usando. Esse mapa do processo, ele foi feito nos moldes que nós acabamos de ver do exemplo do café. Então, resgatando lá no CIPOC, quais são as etapas, né, dessa parte aí de recebimento e na parte de consumo de água. A água é entregue, né? Então tem uma etapa aqui de entregar a água para a empresa. Depois o próximo processo é receber a água, distribuir a água, usa a água em cada departamento e mede o consumo. Tão simples quanto isso. E o importante foi o mapeamento, né, de entrada e saída de cada uma delas. Então vamos pegar aqui alguns exemplos. Entregar água para a empresa. O que entra nesse processo? Nesse processo tem a fatura que a empresa tem que pagar, tem o medidor de água da empresa, tem a vazão acordada. O que sai? Água limpa e vazão correta. Na parte de recebimento de água, eu tenho como entrada as bombas da Sabesp, bomba de água que impulsiona para a empresa, o registro de água da Sabesp e o registro de água dentro da empresa. E o que sai de recebimento de água? Água limpa para essa organização. A hora que eu olho na distribuição de água, na entrada desse processo, tem um registro principal, eu tenho um distribuidor de águas, ou seja, a água vem, e nesse distribuidor ela coloca as saídas para os departamentos e tem também a vazão, que tem que ser controlada, senão estoura todos os canos. O que tem de saída? Eu tenho água limpa para os departamentos. Então, eu já estou pegando a água que a Sabesp mandou e já estou distribuindo para cada departamento. Usar e armazenar água. Então, chega a água limpa como entrada e a saída, o que é? Eu já tenho aqui a parte de consumo de água. A parte de medir o consumo, eu tenho como entrada a soma do consumo de água de todos os departamentos e saída, o que eu tenho? Quanto gastou e quanto isso é em dinheiro. Ou seja, o mapa do processo é muito simples e ele traz uma vantagem grande. A vantagem é entender o que entra e o que sai. Pegando um exemplo ainda do café, lembra que eu falei que é muito importante não ser um apagador de incêndio. Ou seja, você que está vendo a melhoria contínua tem que antecipar o problema, prevenir que o problema ocorra. Então o conceito é, eu controlo as entradas e monitoro as saídas. Então é bem diferente. Então controlar, o que significa? Se der algum desvio frente ao programado, o que eu faço, com quem que eu faço, como é que eu corrijo? Então, estou sendo preventivo. A saída é o defunto. Já lascou tudo. Tá perdido o material, o serviço ou o processo. Tudo bem? Então, vamos para frente aí com a fase medir. Agora, eu gostaria de abrir uma discussão com vocês muito importante, que esbarra em cultura também. Se nós olharmos naquele slide, vê a etapa de preparar o café. Eu tenho as entradas e a saída. Entradas, garrafa térmica, tipo do café, filtro, suporte e daí por diante. E a saída, o que é? O café pronto. Então, para que eu não tenha problema no café pronto, eu tenho que controlar as entradas. E esse conceito de que eu controlo as entradas e monitoro a saída é fundamental em melhoria contínua. Por quê? Porque nesse caso, o café pronto é inês morta. É o cadáver que está ali, não tem mais jeito. Eu tenho que trabalhar proativamente. E o proativamente significa eu controlo o que estiver entrando
tem um plano de ação se ele sair do previsto para garantir que o Y esteja sempre de acordo com o que o cliente espera. Então vamos pegar esse exemplo. Imagina o café. O café foi determinado que seja de uma determinada qualidade. Se alguém comprar um café diferente, qual é o plano de reação que eu tenho que ter? Você tem duas hipóteses. O plano, quem define é quem conhece o processo. É não usar o café ou usar outras medidas para aquele café. Então eu não posso esperar ou não posso usar tentativa e erro. E essa questão é uma questão cultural. E aí eu me coloco junto porque eu tenho muita vivência com empresa, muita vivência em consultoria. E o que mais a gente vê nas empresas? O apagador de incêndio, também conhecido como bombeiro, também conhecido como firefighter. Você dá o nome que você quiser. Marcelo, quem é esse cara? Eu não sei quem é esse cara. Não, você sabe sim. Ele ou essas pessoas são pessoas que quando dá um problema no cliente, o cliente começa a sofrer, essas pessoas chegam e resolvem o problema. Então vamos parar para pensar. Alguém foi lá no cliente, resolveu o problema do cliente. Isso é bom, isso é ruim? Eu diria que é péssimo. Por quê? Se deu problema no cliente, você já gastou com todo o processo e vai gastar mais na hora que o cliente te devolver, só que tem um aspecto que vai ser difícil você mensurar. Quanto isso vai custar para a sua imagem? Pode custar muito e vai custar muito. E vai totalmente do lado contrário do que a metodologia prega. Melhoria contínua é se antecipar, ser proativo, garantir qualidade das coisas. E esse é um exemplo, uma brincadeira que a gente está fazendo aqui, mas você pode jogar na vida cotidiana. Ou não esqueça, controlo o X e monitoro o Y. É fundamental ter essa divisão para você focar no que é importante e ser proativo. Acho que essa é a palavra mais importante que poderia compartilhar com você. Proatividade. Eu vou falar agora um pouquinho sobre gráficos sequenciais. Tem um ponto muito importante para compartilhar com vocês, é que o importante é ter resultado consistente e aprender nessa jornada. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas ficam presas em tecnologia. E não é só a tecnologia que dá o resultado que a gente precisa. E esses gráficos sequenciais, que é mais uma ferramenta do Medir, é um exemplo disso. Eu preciso usar Excel, preciso usar Minitab? Não necessariamente. Se você quiser fazer um pedaço de folha na parede, você consegue fazer. Então uma dica que eu gostaria de compartilhar com vocês é cuidado com a tecnologia. Não é isso que a gente quer. Óbvio que Minitab, Excel e daí por diante ajudam muito. Mas eu posso fazer melhoria sem o uso dessas ferramentas, ok? Então, gráfico sequencial. O que ele mostra para você? Ele mostra a evolução de um indicador ou de uma variável, seja ela qual for. Então, no nosso medir do projeto prático, nós vamos fazer a evolução do consumo de água e vamos fazer uma outra evolução também do custo que isso teve ao longo dos meses. Então nós vamos ver nos próximos 2 slides esses gráficos sequenciais sendo usados. Aí você vai falar para mim assim, Marcelo, usa gráfico sequencial no Medir? Usa sim. Marcelo, não tem que usar sua carta de controle? Não. No Medir, lembra da missão do Medir? Tirar uma foto ou criar o baseline do Y, ou do que você está querendo melhorar. É isso que nós precisamos fazer. Gráfico sequencial, tem algum outro uso? Tem. Nós vamos ver mais à frente nos módulos, principalmente a hora que a gente entrar um pouquinho em carta de controle, como é que isso funciona. Gráfico sequencial que foi usado. Você pode ver aqui nesse slide 9, o consumo por metro cúbico. Como é que foi essa evolução? Então, uma coisa é o consumo e dá para ver claramente o que aconteceu, né? Eu vou abrir com você esse gráfico
né, como é que isso foi gerado, que está nessa planilha aqui que eu estou escrevendo para vocês. Então, a gente vai abrir para você ver o modelinho e ele pode ser usado onde você quiser. Algumas questões importantes aqui. Primeiro, dá uma olhada nesse gráfico. Olha o que ele faz. Ele vem, né, a parte de consumo em metros cúbicos, e olha o que ele faz. Olha o crescente que ele foi de consumo. E na realidade, os últimos 12 meses, se observar, né, se você observar as colunas em azul, a média aí de consumo foi uma média muito alta de 9.500 praticamente metros cúbicos aí nos últimos 12 meses. E o interessante é que o baseline do medir, né, lembra o baseline? É tirar uma foto do Y. Então aqui o Y que a gente está trabalhando é o custo, mas também é o consumo, que na realidade um deriva do outro. Então se eu pegar aqui, o baseline está bem estabelecido. Marcelo, para que mostrou então essa parte cinza aqui? Para mostrar o salto que isso deu, né? Que foi essa linha que eu mostrei para vocês. Então, esse é o baseline. E aí nós colocamos, que esse é do metros cúbicos, colocamos também, que é no slide 10, a parte de dinheiro, né? Aquele consumo de 9.500 metros cúbicos, quanto isso dá em dinheiro? Então, na realidade, reflete o mesmo comportamento. Vinha num gasto equilibrado, depois deu um salto com relação a custo também. Lembrando que aqui, essa planilha aqui, também está lá, a gente vai abrir daqui a pouquinho, tá? Importante aqui é o conceito. Então, a média foi de 300 mil, que nós estamos vendo aí desde o início da nossa conversa. Então, medir, ele está sacramentado. Eu tenho qual é o meu baseline em metros cúbicos, né, que é o slide 9, e tenho também isso traduzido em dinheiro, que é o slide 10, ou seja, média de gasto em dinheiro, 300 mil, lembrando que a meta é baixar para 180. Agora, vamos lá, né, nesse gráfico sequencial, vamos ver, ele está no anexo, tá? Então vamos lá, esse é o gráfico. É o gráfico que nós usamos aí para montar os dois slides. Eu tenho tudo aqui nele. Eu tenho o consumo mensal, mês a mês, e tenho também o valor que isso deu. Esse é o primeiro gráfico, e aqui de baixo o segundo gráfico. Então vocês podem usar, né, esse material para outros gráficos que vocês queiram usar. Tudo bem? Então vamos para frente agora no nosso material. Com isso, finalizamos o módulo 7, que é o medir, dedicado ao medir. Então, medir é extremamente importante, eu não posso medir de qualquer jeito, eu tenho que ter certeza do que foi medido, do instrumento que eu medi, que eu usei para medir, está aferido, e tenho que ter certeza de que o que eu medi realmente é confiável. Essas são as grandes mensagens aí para o medir. Até o próximo módulo.